Gente, boa tarde. Eu vim aqui gravar esse vídeo. Eu gostaria muito mesmo que fosse o momento de eu estar transmitindo boas notícias a respeito do lockdown, né? Notícias assim, Portugal abriu as fronteiras, Portugal acabou com o confinamento. Mas eu tenho esperado por essa notícia e ela ainda não aconteceu. Nós não temos ainda notícia oficial de quando as escolas vão voltar a abrir, de quando as universidades vão voltar a funcionar, de quando os supermercados vão voltar a vender todos os produtos, porque hoje os mercados só podem vender os bens essenciais, né? Aquelas seções que são as seções dos bens não essenciais, elas ficam vedadas, né? Trancadas, na verdade. O mercado realmente não vende. A maioria do comércio está todo fechado, então grande número de pessoas estão em casa, home office, enfim, tudo que todo mundo já sabe a respeito do lockdown, né? Apesar de que esse lockdown está bem diferente do ano passado, 2020, eu julgo que seja melhor nesse ano, mas melhor em termos de número de pessoas circulando nas ruas, mas não melhor economicamente, porque eu acho que a tragédia é a mesma do ano passado, ou talvez pior, porque muitos comerciantes, muitas pessoas que trabalham por conta própria e que ainda conseguiram sobreviver no, né, confinamento de 2020, agora em 2021 não estão mais aguentando, porque a pessoa não consegue. Estamos desde janeiro, já estamos agora em março, né? Com esse confinamento, né? Então, assim, a situação ainda não é lá muito agradável. Aliás, é bastante desagradável. Então, meu conselho para as pessoas que têm o seu planejamento em sair do Brasil para morar em Portugal continua indo mesmo. Não é o momento e eu acho que o momento não é para os próximos meses. Até porque atualmente, né, as fronteiras continuam fechadas, tanto Brasil, Portugal, quanto também em outros países da União Europeia. Eu, por exemplo, soube de um caso ontem de um brasileiro que reside legalmente aqui em Portugal, que tem documento e ele parece que tinha passagem comprada para vir pela Espanha e ele não conseguiu embarcar pela Espanha, porque a Espanha só está aceitando se a pessoa tiver documento que resida na Espanha. E não era o caso dele. Então, por isso, ele não conseguiu vir pela Espanha. Teve que dar um outro jeito, vir por um outro país que esteja aceitando, né? Porque o cara tem documento, sim, legal, de Portugal, tem o documento de residência aqui, mas ele não conseguiu passar pela fronteira da Espanha. Então, assim, são algumas dificuldades, né? Isso para quem já tem documento, né? Então, assim, se você não tem documento, mesmo que a fronteira abra daqui a pouco, né? O que você vai falar para um agente da imigração que você está vindo fazer em Portugal, assim, logo, né, depois de um retorno de um lockdown, né? É meio complicado isso. E mesmo assim, gente, mesmo que você venha, mesmo que você entre, mesmo que você tenha um motivo e que você consiga passar, né, pela imigração depois que as fronteiras abrirem, eu sei que quem vem planejando a sua vida há algum tempo, como eu planejei, né, e você tem aquela esperança assim, eu vou embora tal mês, tal dia, é muito chato você saber que tudo aquilo que você planejou e tinha lá uma data, agora não pode mais ser naquela data. Então, muitas vezes a pessoa não quer se desfazer desse sonho, não é se desfazer para sempre, né? Naquele momento não quer se desfazer, quer cumprir o seu planejamento, né? Quer pôr em prática, está ansioso para chegar aqui, para viver a qualidade de vida que tantos vídeos, né? Tantos vídeos falam sobre essa qualidade de vida em Portugal, que para mim é um dos maiores motivos de eu estar aqui ainda, né? Principalmente quando se fala em violência, que não temos aqui, né, a violência que no Brasil nós temos.
Todo mundo sabe que Portugal é um dos países listado como um dos melhores países do mundo para se viver em relação à segurança. Então, isso para mim é muito, muito, muito positivo, né? Então, assim, mesmo que, como eu estava dizendo, que você tenha toda essa ansiedade para estar aqui, gente, venha no momento certo para que a sua vida dê certo aqui, porque você precisa ter uma estrutura emocional muito boa para imigrar, né? Você precisa dessa estrutura emocional, porque quem imigra, eu digo que é como se você nascesse de novo. Só que você tem que nascer de novo e você tem que crescer, você tem que amadurecer, você nasce, né, como um bebê, sendo que você tem que se tornar adulto. Isso tem que ser numa velocidade muito rápida, numa velocidade maior, porque senão a sua vida não caminha, né? Imagina que você chega aqui e você fica parado esperando as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer. Você vai precisar se mexer, você vai precisar crescer. Então, né, se a gente for falar em documentos, em procurar um emprego, em procurar uma casa, né, qual lugar que eu vou, aonde eu vou morar. Há pouco tempo atrás, inclusive quando eu cheguei aqui, olha que eu assistia vídeos de Portugal todos os dias, gente. Eu assistia vários canais, várias pessoas diferentes falando, peguei muitas informações oficiais e mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu tive as minhas surpresas, tá? E a gente precisa, a cada dia, ultrapassar um obstáculo. A cada dia são desafios novos, né? Imagina que você, né, você nasce, alguém faz a sua certidão de nascimento, que são os seus pais, óbvio, né? Depois você cresce um pouquinho, alguém faz a sua identidade, o seu RG, depois alguém faz o seu CPF. Aqui não. Você vai chegar aqui, você vai precisar tirar o seu NIF, que é o seu CPF português, você vai precisar ter o seu número da segurança social, você vai precisar, mesmo que você venha com autorização, como foi o meu caso. Eu, quando saí do Brasil, saí com uma autorização do Consulado de Portugal, né, com que me concedeu um visto para eu vir residir legalmente em Portugal. Mesmo assim, me faltou alguma informação. Por exemplo, eu não sabia que mesmo com autorização do meu tipo de visto que eu tirei, que foi o visto D7, que é um visto mais conhecido como visto para aposentado, mas não foi o meu caso, eu não vim como aposentada. Por quê? Porque o visto D7 tem outras abrangências, né? Abrange outros tipos de situações. E então, mesmo assim, eu cheguei aqui. Bom, se eu vim, o Consulado de Portugal me autorizou, me deu um visto para eu entrar no país, para eu chegar aqui e fazer o meu título de residência. Eu mesmo assim me surpreendi, porque chegando aqui eu descobri que eu tinha que fazer, primeiro de tudo, eu tinha que fazer o meu NIF, que é o meu CPF português. E aí eu descobri que eu precisava ter uma pessoa que tivesse nacionalidade portuguesa, que fosse português. Essa pessoa podia ser um brasileiro que adquiriu nacionalidade. O fato é que ele tinha que ter a nacionalidade portuguesa. E eu tinha que ter essa pessoa para se responsabilizar por mim, junto ao órgão competente, porque sem o NIF, que é o seu CPF português, você não faz nada aqui. Então, assim, são coisinhas que você vai, cada dia, né? Você vai resolvendo uma coisa. Então, assim, sem o NIF você não consegue alugar uma casa, sem o NIF você não consegue nada, né? Você tem que ter o seu NIF. Então, assim, começam a surgirem, né, os problemas. Então, assim, quanto mais informação você tiver, quanto mais estrutura emocional você tiver, porque para muitas pessoas, as pessoas desistem, porque são desafios mesmo, gente. Se a gente contar que às vezes acontecem coisas assim aqui que são inacreditáveis, né? Que às vezes você está no seu direito e você depara com um agente daquele determinado órgão
que está te atendendo, que não, às vezes não quer fazer para você determinada coisa e ela te diz assim, ah, não, isso não pode, por isso, por aquilo, por aquilo. E você que não detém todas as informações, se deixa levar pelaquela recusa daquele funcionário público ou daquela pessoa que está te atendendo e você sai dali sem resolver aquele determinado problema que você foi resolver, né? Então, cada dia vai acontecendo uma coisa e aí você já está numa situação delicada porque você está na cultura nova, você saiu do seu país, às vezes você largou uma família lá atrás. Uma outra coisa que eu digo, né? Se você vem para cá, porque tem muitos casais que resolvem assim, ah, a mulher vai primeiro, depois o filho vai com o marido, ou o marido vai primeiro, depois vai a mulher com o filho, ou enfim, cada um é cada um e cada um tem que tomar a sua decisão. Mas eu digo que você tem que ser forte, né? Porque são muitos desafios que você tem que, né? Você tem que ultrapassar. Para quem vem para Portugal sem dinheiro, eu digo, não faça isso. Não faça. Aquele sonho que você tinha, eu vou para lá e vou arrumar um emprego e vou me sustentar com o dinheiro que eu vou ganhar lá, não faça isso. Tenha uma reserva, sabe? Tenha uma reserva de qualquer maneira. Você tem que ter uma reserva financeira. Não dá para você chegar aqui, principalmente agora, gente, depois que as fronteiras abrirem e que tudo voltar ao normal, entre aspas, né? Porque eu não sei se as coisas vão voltar ao normal tão cedo, porque quem sabe. Agora temos a vacina, né? Então talvez no ano que vem a gente não tenha esse cenário. Mas até que as coisas economicamente estabilizem de novo, não tá fácil ter emprego, sabe? Então, eu digo uma coisa, quem vem para Portugal, você tem que botar na mente duas coisas. Se você vem para cá, né, para ter um emprego, para a partir desse emprego você ter a sua documentação, porque todo mundo sabe, né, quem acompanha grupos e YouTube que fala de imigrar para Portugal, essa pessoa que acompanha sabe que existe a possibilidade de você vir e através do emprego que você arruma aqui, você então pedir, apresentar uma manifestação de interesse de residir no Brasil ou em Portugal e com isso você ter, sim, o seu documento de residência aqui, o seu título de residência e ficar legalizado aqui em Portugal. Portugal é um dos países que eu considero, né, das informações que eu tenho, onde é mais fácil você se legalizar. Mas acontece que você vai ter, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que são duas situações. Ou você vem para Portugal, aliás, três. Ou você vem para Portugal com uma boa reserva financeira, né? Para com calma você achar o seu rumo, né? Pessoas que são capacitadas intelectualmente ou profissionalmente e que vão validar aqui os seus diplomas, né? E são profissões em que precisa de um tempo para que a pessoa se encaixe nessa profissão e essa pessoa, óbvio, ela sabe que ela vai ter que ter uma reserva financeira, né, para ela viver até que ela consiga realmente se encaixar profissionalmente, né? Aí tem aquele outro grupo de pessoas que são aposentadas, tudo bem, ela está contando com a aposentadoria dela do Brasil, mas muitas pessoas vêm para cá com aposentadoria, mas sabe que o que ela ganha em real não vai dar para ela, né, pagar tudo que ela tem que pagar aqui para viver, então ela sabe que ela vai ter que complementar fazendo aqui algum tipo de trabalho que renda algum euro para essa pessoa complementar, né? E aí tem aquele grupo de pessoa que vem e que quer arrumar um trabalho. Então, para esse grupo de pessoa que vem e quer arrumar um trabalho, principalmente agora, depois dessa situação de pandemia, prepare-se para trabalhar muito,
mas muito mesmo, tá? Não é pouco. Aqui se trabalha bastante, tenha isso em mente. Então, esteja preparado para isso. Se você não tem dinheiro para viver aqui, se você não é uma pessoa que vai se encaixar profissionalmente num trabalho que vai te entregar um bom salário, um salário mais alto, né? E você vai ser a pessoa que vai ganhar um salário mínimo, porque a grande maioria da massa do trabalhador em Portugal ganha sim um salário mínimo. Prepare-se, porque, principalmente se você não tiver documento, se esse trabalho que você arrumar aqui vai ser o trabalho que você está na esperança que vai te dar um contrato para que você possa apresentar a sua manifestação de interesse de residir no país. Não se engane que vai ser um trabalho fácil, porque ele não vai ser um trabalho fácil. Todo mundo sabe que esse primeiro trabalho, os primeiros trabalhos que vão levar você ao seu título de residência, a sua legalidade no país, vai ser um trabalho difícil, sim, e vai te gerar um salário baixo, sim. Então, esteja muito preparado para isso. Então, é por isso que eu falo que se você não estiver forte emocionalmente, as coisas se tornam mais difíceis, tá? Uma outra coisa é a questão do empreendedorismo. Então, no meu ponto de vista, ou você vem preparado para trabalhar muito, a grande maioria das pessoas, ou você vem para empreender. É o que eu penso, tá? E aí tem uma outra situação que eu queria me lembrar agora, mas eu estou um pouco esquecida. Bom, eu já me lembrei. É com relação à pessoa vir sozinha. Eu, particularmente, aconselho que se você é um casal, venha você casal. Venha o marido e venha a esposa. Porque para uma pessoa só é complicado. É complicado porque para essa uma pessoa só gerar renda para viver é difícil. Duas pessoas, as coisas se tornam muito mais confortáveis, tá? E aí também tem a questão emocional que entra nisso tudo, né? Então, duas pessoas, né, emocionalmente e economicamente fica tudo muito mais viável. Dessa forma, você vai ter mais condições de obter sucesso na sua adaptação e na sua permanência aqui no país. Tá bem, então já falei bastante sobre esses detalhes, eu acho até que falei demais, mas eu espero que tenha servido de alguma maneira para algumas pessoas que tenham interesse nesse assunto e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.